Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Tem como título: Jesus apazigua a tempestade. Então, Israel, eu não quero ouvir palavra da Bíblia hoje. Então eu te convido a se retirar. Misael, eu não quero ouvir nada que fale de Deus. Eu convido você a se retirar. Obrigado quem se retirou. E vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seus discípulos o quê? O seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eu vou continuar lendo o texto, mas eu quero logo explicar essa parte. Eu vou dar continuidade. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Vamos lá. E ele lhes disse: porque temeis, homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. Quero ler só até aqui? Não, vou ler a parte que dizia: aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá. Primeiramente, aqui vai dizer de uma tempestade que é apaziguada. Segundo, diz que eles estavam entrando em um barco. Terceiro, ele estava indo para algum lugar. Quarto, e eis que o mar se levantou. Eu paro aqui e quero dar continuidade nessa história. Cara, aqui vai dizer que Jesus e seus discípulos... Israel, quantos discípulos? Jesus e seus discípulos, entrando ele no barco, os discípulos seguiram. Ou seja, os discípulos seguiram. O discípulo estava fazendo o quê? Seguindo Jesus. Ou seja, entraram no barco, começaram a seguir Jesus. Quem entrou no barco primeiro? Jesus. Agora vamos lá, se Jesus está no barco, por que tem tempestade? Misael, Jesus chamou os discípulos. Não. Aqui só diz que os discípulos que seguiram. Agora eu pergunto, se você segue alguém e o barco está em uma tempestade, você vai pedir ajuda a quem? Foi o que eles fizeram. Eles seguiram, entraram na tempestade, o barco começou a submergir. Diz que as ondas eram tão grandes que estava cobrindo. As ondas é grande, está cobrindo. E aí eles entraram seguindo Jesus. Então ele só podia pedir ajuda para quem? Para Jesus. Mas Pedro, Tiago, João, os caras é homem que pesca. É homem que está acostumado com essas coisas. Mas naquele dia ali ele estava seguindo alguém. Ele não estava por conta própria. E aí eles pegaram e viram o barco sendo atacado por ondas. As ondas pareciam que estavam vivas naquele momento. E o barquinho deles ali ficou submergindo. E o que acontece? Não, a gente tá sem ninguém aqui com nós. Que pesca, mano. Jesus, sai daqui, menino. Mano, eu tô falando de pesca. Que pesca? Uma pesca que aconteceu. Calma, escute a história que você vai perceber. E aí, quando eles chegam, o mar começa a submergir. Jesus levantou, ele falou: Jesus, o Senhor não tá vendo, nós está perecendo. Ele falou: calma, homem de pouca fé. Por quê? Porque Jesus foi lá, acalmou o vento, acalmou o mar, acalmou a chuva. Se tinha chuva, porque tempestade tem chuva. Então, tempestade, se tem chuva, tem vento, tem mar. E aí, ele acalmou. No final veio o bonança. Vamos lá. É a nossa história aqui, pessoal, que a gente está vendo aqui. Primeira coisa que eu entendo aqui, quando você está seguindo Jesus, você tem que ter certeza que vai vir o quê? Tempestade. Porque aqui eles começaram a seguir e veio tempestade. Se está seguindo, tem que ter certeza que vai vir o quê? Vento forte. Vento forte significa o quê? A tempestade significa o quê? Quero deixar isso salvo aqui para depois vocês verem, porque é muito importante entender. Vento forte, tempestade, final bonança. Aqui eu entendo que quando a gente para seguir e tá seguindo... Já trocou a foto do perfil, velho? Assim, do nada? Ficou massa, hein?
A gente para seguir quando a gente vê as tempestades. Nós temos que entender que o quê? Que a gente está no barco e o barco não está sendo guiado por nós. Pedro pesca, João pesca, Tiago pesca, Zebedeu pesca ou não pesca? E aí, os caras tudo sabem qual é a base. O seguinte que eu entendo, mesmo a gente sabendo as coisas assim de cor, mesmo a gente sendo experiente naquilo, mesmo a gente sendo mais cara que mais sabe, mano, mais expert naquela área, a gente vai precisar de quem? No final, meu filho, a gente vai precisar de quem? A que eu sei fazer com minhas próprias mãos. Eu lembro de uma coisa. Teve um homem chamado Pilatos, eu lembro. Rei não, que lavou a mão foi Pilatos. Era imperador. Tá, vou dar continuidade. Aí, meu povo, Pilatos lavou a mão. E aí, Pilatos, né, nem se lavar a mão, só queria saber o nome do cabra. Mas aí ele falou que, ó, Jesus, por que você não fala comigo, cara? Por que você não me pede a mim? Por que você não fala comigo? Porque eu tenho autoridade para te entregar nas mãos deles e tenho autoridade para quê? Para te libertar. Aí Jesus olhou para ele e disse: cara, nenhuma autoridade é dada se não vir de lá de cima. O que eu aprendo com isso? Que às vezes a gente vê um governador na nossa terra e a gente olha e fala: rapaz, esse cara tá governando porque é do diabo. Mas não é cristão. Mas não é do diabo. Por quê? Porque nenhuma autoridade é dada a nenhum desses, sendo que ela não venha de cima. E ele falou: posso, Jesus, fazer com que você não seja morto? Ele disse: nenhuma autoridade é te dada se não vir do Pai, pô. Porque isso que eu quero chegar, eu tô dizendo, a gente pensa que a gente pode, a gente pensa que a gente faz. Ou seja, por minha vontade eu teria milhões de inscritos no meu canal. Por minha vontade seria milhões de pessoas que estariam aqui assistindo nós e com nós. Mas ele está dizendo: nenhuma autoridade é dada se não vem daqui de cima. Agora eu quero falar uma coisa para você. Qualquer lugar que você estiver, sendo bom ou ruim, foi permissão do céu. Pra você entender. Chegou, mas a gente já tá indo embora. Qualquer força que é te dada vem do alto.